Boa noite, queridos e amados irmãos, saudações em Cristo. Espero que todos estejam muito bem, na graça e na paz de Jesus. Muito bem, mais uma quarta-feira, vamos dar aqui o início ao nosso estudo bíblico. Vamos fazer isso com uma palavra de oração? Feche os seus olhos e ore aqui comigo, juntos buscando a presença do nosso Deus. Senhor amado, nós estamos felizes, ó Deus, estávamos agora há pouco brincando uns com os outros, conversando, matando um pouquinho da nossa saudade. E agora, neste momento, ó Deus, em que nós iremos estudar a Tua palavra, a sã doutrina, nós queremos fazer isso, ó Deus, também com alegria, com gratidão e com a iluminação do Teu Santo Espírito. Portanto, venha sobre nós, ó Deus, aclarar o nosso entendimento, falar ao nosso coração, para que todos nós cresçamos no conhecimento da Tua verdade, mas não apenas isso, que nós possamos viver por meio dela. Por isso, cuida de cada irmão, cada irmã, cuida da nossa igreja que é tua, a Igreja Presbiteriana de Peruíbe, ela te pertence, ela foi redimida pelo sangue de Jesus e nós somos muito gratos, ó Deus, por pertencermos ao teu aprisco, por pertencermos ao teu rebanho. Pastoreia, ó Deus, as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos projetos. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Então nós vamos agora louvar ao Senhor. Eu peço ao nosso irmão presbítero Fábio que nos assista aqui na condução de uma música de exaltação, gratidão e louvor a Deus. Por favor, Fábio. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco,
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, que assim seja. Nossa vida, de fato, seja um louvor perene e contínuo ao nosso Deus. E nós vamos fazer isso agora. Vamos louvar a Deus através da oração, através de uma palavra dirigida ao nosso Deus, uma palavra de gratidão, de exaltação, de adoração, uma palavra que vinha contemplar a beleza do ser do nosso Deus. Vamos procurar não pedir nada, mas apenas levar o nosso coração no altar de um Deus santíssimo, de um Deus soberano, de um Deus que é o autor de todo o bem. Irmãos, vamos fazer isso? Eu peço, então, nesse sentido, que a nossa irmã Maria Josefa, Dona Maria Josefa, por gentileza, nos coloque a Deus uma palavra, procure não pedir nada, mas apenas agradecer, louvar, bendizer ao nosso Deus. Por favor, Dona Maria, oremos, amados. Habilite, por favor, o microfone. Habilite o microfone, por gentileza. Isso. Oremos, queridos. Nosso amado Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos, bendizemos a tua santidade, ó Deus. E somos gratos pelo teu agir em nós, somos gratos por tudo que temos recebido do Senhor. E, ó Deus, nós te convidamos, Senhor, para estar sempre conosco, nos orientando, nos dando a direção certa para nossas vidas, Deus. E nessa noite, Pai querido, que nossos corações estejam abertos, Senhor, para engrandecer a Ti, para louvar a Teu santo nome, com a palavra que vai ser ministrada, com a comunhão entre os irmãos, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre cada coração e que nossos corações estejam sempre desejosos de Ti, Deus, sempre querendo mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos recebido. Amém. Amém, irmãos. Amém. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Tome a tua Bíblia em tuas mãos e abra aqui comigo no Salmo 46. Salmo 46, Salmo dos filhos de Coré. Muito bem, Salmo 46. Todo mundo procurando? Só achando aí. Salmo 46. Todos acharam? Sim? Diz assim, meus irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros
no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos. Nós vivemos tempos de pandemia, tempos de incertezas, tempos de grande instabilidade. Esse salmo, ele apresenta-nos um cenário, digamos assim, de caos, né? Se você observar versículo 2, versículo 3, denotam, mais do que denotam, apresentam de fato um caos estabelecido na vida do povo de Deus, na vida do crente. Mas o crente não pode esquecer de que o nosso Deus, ele põe termo ao caos, ele põe termo à guerra. Vejam só, versículo 9 diz assim: ele põe termo à guerra. E o que é pôr termo à guerra? O que significa pôr fim na guerra? Significa trazer a paz. Minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o nosso Deus ponha termo na guerra que porventura o seu coração esteja vivendo, que ele traga paz ao teu coração. Diz aqui, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. O nosso Deus é um Deus infinito, poderoso, um Deus soberano, que conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento, conhece as nossas necessidades, e então nós rogamos a Deus que ele venha sobre ti derramando a sua paz, trazendo de fato quietude e tranquilidade no teu coração, na tua ansiedade, enfim, naquilo que você estiver vivendo de maneira sobrecarregada, atribulada. Vinde, contemplai, diz o salmista, contemplai as obras do Senhor. Aquietai-vos e sabei que o nosso Deus, de fato, é o Deus dos exércitos. Que Deus nos abençoe. Muito bem, vamos dar início ao nosso estudo nesta quarta-feira, dia 1º de julho. Irmãos, já viramos aí a metade do ano, hein? Que coisa impressionante, impressionante. Vamos lá, vamos retomar aqui o nosso estudo. Na última quarta-feira, nós falamos acerca do pecado na raça humana. E nesse sentido, nós expomos a relação entre o pecado de Adão e o de seus descendentes. Em outras palavras, a relação do pecado de Adão com o nosso próprio pecado. Pois bem, e apresentamos aqui 3 teorias acerca desta relação do pecado de Adão conosco. Apresentamos a teoria realista, falamos também sobre a teoria da imputação imediata e, por fim, falamos da teoria a qual nós acolhemos, a qual nós entendemos ser bíblica, que é a teoria da imputação imediata, por conta da aliança das obras, ou o pacto das obras que fora quebrado por Adão, então houve a imputação imediata. E recordando aqui rapidamente e de uma maneira singela, essa teoria, a teoria da imputação imediata, ensina que Adão estava numa dupla relação com os seus descendentes. Dupla relação por quê? Primeiro, porque Adão era o cabeça natural da raça humana, o progenitor de todos os filhos dos homens. E também, em segundo lugar, Deus acrescentou a relação pactual com Adão, pela qual o próprio Adão foi o cabeça representativo de todos os seus descendentes. Então, Adão representava todos os seus descendentes, nos representava ali diante do pacto das obras. Então, ao pecar nessa posição, na posição representativa, a culpa do seu pecado, como nós vimos na aula passada, ela foi imputada a cada um de nós. Em outras palavras, ela foi imputada a todos os que ele representava. E então, como resultado dessa imputação, todos nascem em estado de corrupção e culpa. Irmãos, lembrando que essa é a visão presbiteriana, essa é a visão calvinista, essa é a visão reformada sobre a relação do pecado de Adão
conosco. Na aula de hoje, nós vamos observar, portanto, o pecado original e o atual. Tá ok? Então, na aula passada, nós falamos sobre essas três teorias, descrevemos aí a teoria da imputação imediata, e na aula de hoje nós vamos explorar um pouquinho mais o pecado original e o pecado atual. Vamos lá, começando pelo pecado, então, original. Nós temos que fazer aqui uma divisão. Por quê? Porque o pecado original, ele contém dois elementos, segundo a teologia reformada. Primeiro elemento, a culpa original, e o segundo elemento, que é diferente da culpa, é a corrupção original. Então vamos começar aqui a descrever, a refletir um pouquinho sobre a culpa original. Culpa que é negada pela maioria dos irmãos que convivem, né, no arraial evangélico. Vejam só, a culpa original. Então, diferentemente, agora a gente vai ligar os pontos da aula passada. Diferentemente da teoria realista e diferentemente da teoria da imputação imediata, a culpa do pecado de Adão nos é imputada, segundo a teoria da imputação imediata. O que isso significa na prática, irmãos? Significa que, primeiro, o estado em que nascemos é de violação da lei. E segundo, por consequência disso, por sermos culpados, somos passíveis de castigo e condenação. Nascemos com essa realidade, com essa sentença. Curioso que tanto os arminianos do século XVII, como os teólogos liberais, os teólogos da vertente da teologia moderna, eles negam que o pecado original inclua culpa original. Eles pregam acerca da corrupção original, acerca da natureza pecaminosa, mas excluem a questão da culpa. E você pode estar pensando assim, mas qual que é a implicação disso? Tem alguma implicação, no mínimo relevante, quando se exclui a culpa e abraça apenas a questão da corrupção original? Nós vamos verificar isso no transcorrer da nossa exposição, tá ok? O fato, meus irmãos, é que a Bíblia diz sobre a questão da culpa. Lá em Romanos 3, versículo 19 e depois no versículo 23, Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E reparem agora, e todo mundo seja culpável perante Deus. Parece-me que está muito claro aqui, não é não? Mas o versículo 23 vem ainda de uma maneira a reforçar essa ideia, porque Paulo diz, pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Paulo usa aqui o conceito da culpa. Lá em Romanos 5, versículo 12, depois no versículo 18, Paulo continua a falar assim: portanto, assim como por um só homem, Adão no caso, né, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Versículo 18 ele continua, pois assim como por uma só ofensa, observe agora, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, né? Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Mas eu quero aqui recortar a seguinte expressão: por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Irmãos, se veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, só é condenado quem é culpado. Então percebam que isso, na teologia, digamos assim, paulina, sobre o pecado, é muito claro que a culpa, ela foi imputada. A culpa de Adão foi inculpada a todos nós.
E por isso nós já nascemos não apenas com a natureza pecaminosa, mas nascemos culpados e sob condenação. Tudo bem? Agora, e com relação à corrupção original? Com relação à corrupção. Mas antes de adentrarmos aqui na questão da corrupção original, só quero destacar o seguinte. Esta questão de nós identificarmos, entendermos biblicamente que nós somos culpados, traz implicações importantíssimas para a boa teologia, para a construção teológica sadia, portanto, para a construção teológica bíblica. Porque isso revela o nosso estado e a nossa condição diante de Deus. Esta questão da culpa vai implicar em outras doutrinas que nós cremos. Vai implicar em predestinação, vai implicar na questão da depravação do homem e tantas outras questões a ponto de tocar, inclusive, na observação e análise de uma criança, se ela nasce culpada ou não. Alguns, por excluírem a culpa, ficarem apenas com a natureza pecaminosa ou com a corrupção original, chegam a afirmar que a criança nasce em estado de inocência. Entenderam aí as conexões, ao nosso ver, impróprias? Mas isso a gente vai debatendo aos pouquinhos e no transcorrer das aulas. Vamos lá, então, para a questão da corrupção original. Ficou claro aqui? Espero que sim. A questão da culpa original. Vamos ver aqui a questão da corrupção original. Pois bem, os descendentes de Adão não carregam somente a sua culpa. Todos eles herdam a corrupção moral. Lembrando que a culpa de Adão foi imputada a nós, porque ele era nosso representante numa relação pactual. Então ele não apenas representava a si mesmo, mas a toda a raça humana. Ele quebra isso. Quando ele quebra, nós herdamos juntamente com ele a culpa e a corrupção moral. Então, todos os homens possuem, depois da queda, de forma inata, repito, de forma inata, a corrupção e disposição para o pecado. Percebam que isso também é muito sensível à nossa teologia reformada, porque isso não é aceito por outros irmãos do arraial evangélico. Mas nós cremos sim que todos os homens possuem de forma inata a corrupção e a disposição para o pecado. Essa disposição para o pecado pode ser considerada e deve ser considerada sob dois aspectos. Agora vai, a tal da depravação total e a tal da inabilidade total. Nós só conseguimos discutir depravação total e inabilidade total do homem se nós considerarmos culpa e corrupção original. Entenderam a importância de relacionar? Bora lá, vamos então recordar um pouquinho a tal da depravação total. Primeiro, vou colocar para vocês o que não significa a depravação total. Certo? Então diz assim, ó, lembrando que a depravação total, com isso, né, ao falarmos da depravação total, não queremos, repito, não queremos dizer que o homem é ausente de qualquer forma de bem. Não é isso que nós estamos pregando, não é isso que nós ensinamos na igreja, que o homem é desprovido, é ausente de qualquer forma de bem. Irmãos, estudamos há poucos dias atrás sobre a graça comum. Quem esteve na escola bíblica dominical deste último domingo sabe do que eu estou falando. Então, ao falarmos em depravação total, não queremos dizer também que o homem é incapaz de realizar o bem. Uma coisa é ele ser ausente de qualquer forma de bem, outra coisa é ele ser incapaz de produzir, realizar o bem.
Também não estamos querendo dizer que o homem não tenha apreço pela verdade. Também não queremos dizer que o homem não tenha admiração pelo belo e pelo bem, porque a graça, como o Espírito Santo trabalha no coração do crente e do não crente a partir da sua graça comum. Então, quando falamos em depravação total, nós queremos dizer o quê? Primeiro, queremos dizer que a corrupção herdada de Adão se estende, e isso é muito importante, muito importante. Essa corrupção se estende a cada parte da essência humana. O homem é composto de quê? De que o homem é composto, meus irmãos? De espírito, de razão, de moral, de volição e de corpo. Não é isso? Nós estamos afirmando que a depravação total, quando falamos nela, nós estamos dizendo que a corrupção herdada de Adão afetou o nosso espírito, afetou a nossa razão, afetou a nossa moral, afetou a nossa volição e afetou o nosso corpo. É sobre isso que nós estamos falando quando o calvinista, quando o reformado fala acerca da depravação total. Então, também estamos falando que não há no homem nenhum bem espiritual. Reparem, nós afirmamos que o homem ele é capaz de produzir, de realizar o bem. Também falamos que o homem, ele não está, ou ele não é ausente de qualquer forma de bem. Agora, quando nós colocamos isso, analisamos isso na esfera espiritual, aí sim, nós, enquanto reformados, afirmamos que o homem, ele é desprovido sim, e que nele não há bem espiritual algum, que não há no homem, portanto, bem espiritual. E também afirmamos com a depravação total que o homem está em perversão moral, e reparem agora, e em inimizade contra Deus. Então, meus irmãos, a depravação total, ela é negada no meio evangélico e na história da igreja como um todo. É negada pelos pelagianos, é negada pelos semi-pelagianos, é negada pelos arminianos mal informados, porque o arminiano raiz, ele acredita na depravação total, mas a maioria dos arminianos ignoram isso. É negada pelos socinianos. Socinianos são os seguidores de Fausto Sozzini, um polonês nascido ali no século XVI, que desenvolveu a doutrina sociniana, a qual é antitrinitariana, e essa doutrina considera que em Deus há uma pessoa, há uma única pessoa em Deus. Nós defendemos que há três, mas eles acreditam, os socinianos, que há uma única pessoa e que Jesus é um homem apenas. Bom, mas vamos lá. O que a Bíblia diz? Isso que importa. O que a Bíblia diz sobre a tal da depravação total? A Bíblia diz o seguinte, Romanos 3, 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, reparem, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos observar aqui quando Paulo diz assim, todos se fizeram, ou todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Em que sentido o homem passou a ser inútil? Não no sentido absoluto, porque o homem carrega ainda a imagem de Deus no seu sentido mais abrangente. Então o homem não é um zero à esquerda para o próprio Deus. Não é isso que ele está falando, o que Paulo está falando quando ele apresenta essa palavra inúteis. Mas é inúteis em que sentido? Inúteis em desejar e em fazer e em realizar
o bem espiritual. Por isso que ele complementa: não há quem faça o bem. Esse bem aqui não é o bem moral, não é o bem social, não é o bem conjugal, o bem familiar. Não é isso. Não há quem faça o bem no sentido espiritual. Até porque o próprio Paulo falando aos Romanos lá no versículo, falando em Romanos 8 e no versículo 7, ele vai dizer o quê? O pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, o homem natural, ele já está carregando a culpa, ele já está carregando a sua corrupção original, com isso ele carrega a depravação total, e por isso o pendor, a inclinação da sua carne, naturalmente é inimiga de Deus. É inimizade contra Deus, Romanos 8, 7. E com relação à inabilidade total, qual seria a diferença entre corrupção total e inabilidade total? Se não, vejamos aqui. Bom, os reformados, nós, portanto, afirmam que o pecado ainda... Pecado não. Nós afirmamos que o pecador ainda pode executar o bem natural. Exemplo, amar pessoas. É verdade que a gente não ama perfeitamente, mas nós conseguimos amar. Amamos nosso cônjuge, nossos amigos, nossos irmãos, os nossos filhos. Então, o pecador ainda pode executar o bem natural. Ele pode também executar o bem civil, desejar a justiça, buscar a justiça, promover a justiça. Mais uma questão que nós podemos correlacionar com a doutrina da graça comum. Também afirmamos que o pecador ainda pode executar o bem religioso. Em que sentido usa a palavra religioso? A palavra aqui, religioso, bem religioso. Fazer caridade, fazer boas obras. O homem ainda é capaz de fazer uma assistência social. Não é mesmo? Tantas pessoas que não são crentes que exercem socorro e misericórdia na sociedade. Então o homem também, mesmo sendo pecador, ainda pode executar ações que são aprovadas sim por Deus. Mas então, o que vem a ser a tal da inabilidade total? Bom, quando nós falamos de inabilidade total, nós queremos dizer, primeiro, que essas obras, que eu dei o exemplo aqui, quando são, observe agora, esse é o divisor de águas, quando são em relação a Deus, essas obras são defeituosas e são incompetentes, uma vez que não são motivadas pelo amor e não visam a glória de Deus. Não são motivadas pelo amor a Deus e não visam a glória de Deus. Também quando falamos de inabilidade total, nós estamos dizendo que o homem, reparem agora, não é capaz de trocar naturalmente o seu apego, a sua escravidão ao pecado pelo caminho do Senhor, pelo amor a Deus, pela busca da justiça e da santidade de Deus. O homem, ele não pode fazer isso. Ele não pode porque ele não é capaz de fazê-lo, porque ele está totalmente inepto. Ele está vivendo debaixo da inabilidade total. Vamos consultar a Bíblia? O que a Bíblia diz nesse ponto? João 6,44 diz, olha lá, a tal da inabilidade humana. Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o homem, ele é, de fato, incapaz de ir a Deus por si mesmo. Como o Senhor Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O homem é inábil nesse sentido. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo aqui a total inabilidade do homem? Ele não discerne, ele não aceita as coisas do Espírito, porque para eles, naturalmente, por conta da inabilidade, são loucuras. E ele não pode, o homem natural não pode entendê-las por conta da sua inabilidade espiritual, porque elas se discernem, as verdades espirituais, as coisas do Espírito, se discernem espiritualmente. Texto muito conhecido que resume bem a questão é Efésios 2, de 1 a 3. O que diz lá? Ele vos deu vida em que estado? Em que condição? Em condição de depravação total e em condição de inabilidade total. Porque olha aqui como era o nosso passado. Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, veja só o nosso estado aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo o diabo, segundo o maligno, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, de uma maneira universal, então, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o que dava na telha e de acordo com a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E observem, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, como negar a depravação total? Como negar a inabilidade total? Eu não sei, tem que fazer aqui uma engenharia teológica para sair disso. Tudo bem? Então, quando a gente fala do pecado original, nós temos que entender o seguinte. O pecado original, ele contém dois elementos, a culpa original e a corrupção original. Quando a gente fala da corrupção original, a gente tem que focar na depravação total e na inabilidade total. Tá ok? Agora, com relação ao pecado atual. Bom, sobre o pecado atual, vamos ser sinceros aqui. É muito fácil, não é mesmo? Sobre o pecado atual, vamos dividir aqui a diferença entre o pecado atual e o original. Bom, o pecado original é único e não se repete. O pecado original. Por quê? Porque refere-se à imputação do pecado de Adão em nós. Então, isso não se repete, ele é único. Já os pecados atuais são diversos a cada dia na nossa vida, não é mesmo? E, infelizmente, diga-se de passagem, o pecado atual procede, é óbvio, do pecado original. O pecado atual pode ser de origem exterior e interior. Por isso que eu disse que é fácil. Porque alguém vai negar que exteriormente o furto é pecado, que o engano é pecado, que a mentira é pecado, que o assassinato é pecado, que o adultério é pecado de ordem exterior? Fica difícil, né? E na ordem interior, alguém discorda que o orgulho é um pecado interior? O ódio é um pecado interior? A inveja, a sensualidade, os maus desejos e por aí vai. Irmãos, enquanto o pecado original tem encontrado na história, observem, ampla negação, o pecado original tem encontrado na história ampla negação, por exemplo, lá os tausos pelagianos, já o pecado atual é geralmente admitido, porque não dá para negar os fatos, não é mesmo? Mas, contudo, olha só aqui, muitos, por outro lado, negam ou vêm negando ou têm negado que o pecado original consiste em culpa. E isso abre o leque para vertentes antagônicas sobre a soteriologia, sobre a doutrina do pecado. Muitos negam, ou têm negado, que
o pecado original constitua a culpa e, portanto, deste modo, acabam ignorando a pecaminosidade real do pecado. Bom, quero fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando a essa altura da nossa exposição aqui sobre o pecado atual. Falei aqui rapidamente sobre a diferença entre o pecado atual e o pecado original. Por ordem natural aqui da minha exposição, eu falaria a partir de agora sobre o pecado imperdoável. Aquele pecado que todo mundo, uma hora ou outra, acaba perguntando: pastor, esse pecado não tem perdão? Pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Será que eu já cometi esse pecado? Pois bem, eu vou deixar isso para a próxima aula, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido. Então, na próxima aula, a gente retoma esse ponto aqui e fala sobre o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Para finalizar a aula de hoje, vamos pular essa parte, depois eu trago para vocês. Vamos falar agora sobre a universidade do pecado. Sabe por que eu ri? Porque quando a gente entra agora no tema universalidade do pecado, aí vem as beligerâncias teológicas, as batalhas teológicas. Nós vamos enxergar agora, na prática, um pouco de todos esses aspectos teológicos que nós temos exposto desde a aula passada. Queridos, tanto as Escrituras como a experiência nos ensinam que o homem, ou nos ensinam, melhor dizendo, que o pecado é universal, ou seja, que o pecado atinge todos os homens desde o nascimento. Pronto, essa expressão, desde o nascimento, abre um leque de discussão teológica. Veja só, os pelagianos atribuem o pecado às condições exteriores, tais como o ambiente mau, então vai fazer com que o homem peque. Maus exemplos, se ele olhar ou se fiar em maus exemplos, ele vai errar, ele vai pecar. Uma falha na educação. Eles dizem isso porque eles eliminam a culpa. E os pelagianos, inclusive, eliminam não apenas a culpa e a própria corrupção original, tá? Mas isso não só no aspecto religioso. Vamos para o aspecto que muitas vezes faz ali o pano de fundo. Vamos pegar o aspecto filosófico rapidinho aqui, rapidinho para não cansá-los. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, um suíço, um filósofo suíço. O que ele dizia? Ele dizia que o homem é bom e puro por natureza. Dá para engolir isso? Tem muito crente que é capaz de dizer isso e acreditar nisso. Não, não é. O homem, segundo a Bíblia, ele não é bom e muito menos puro por natureza. Para John Locke é também um filósofo, esse é um filósofo inglês. O que ele dizia? Ele dizia que a mente humana é como se fosse uma folha em branco. Ele usa a expressão lá, que é a famosa expressão, que a mente humana é como se fosse uma tábula rasa. O que John Locke quer dizer com isso? Ele quis dizer que a mente nasce sem nenhum conhecimento a priori. E tem muito crente que bate palma para isso. Só que isso é enganoso, isso é um sofisma segundo a Bíblia. Porque o homem tem sim, e nasce, melhor dizendo, com conhecimento inato. Por quê? Porque o homem nasce como um ser moral. E lembre-se das palavras de Paulo, o homem nasce com a lei do Senhor escrita na sua consciência, no seu coração. Então, isso não casa com a teologia bíblica, com as Escrituras. As Escrituras, elas ensinam que o pecado é universal e é universal desde o nascimento. Sua origem, a origem do pecado, se encontra na queda de Adão e na imputação de seus pecados, na imputação do seu pecado, a quebra do pacto lá, a todos os seus descendentes. Vamos explorar então essa questão da universalidade do pecado e agora vocês vão perceber o que eu estou falando, às vezes, das diferenças teológicas aqui. Vamos lá. Primeiro, destacando que a universalidade do pecado é afirmada pelas Escrituras, irmãos. Não tem como negar esse ponto. Vamos lá, alguns exemplos, rapidamente.
Provérbios 29, capítulo 20, versículo 9. Diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode? Eclesiastes 7:20. Estamos analisando aqui as provas escriturísticas da universalidade do pecado. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 1 João 1,8, muito conhecido. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Romanos 3, 19 e 23. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, discutir aqui a universalidade do pecado, só para Jean-Luc seria difícil entender, só para Jean-Jacques Rousseau seria difícil entender, para os pelagianos seria difícil entender, mas uma leitura objetiva, direta da Bíblia, nós já depreendemos essa verdade. Mas onde a coisa começa a complicar aqui em termos de diferença teológica? Vejam só, é que esse pecado universal, o pecado, então, é herança do homem desde o seu nascimento. Irmãos, a Bíblia diz isso, que a criança já nasce pecadora e culpada. Não fala isso, pastor, imagina, o que é isso, a criancinha, se ela morrer, então ela vai para o inferno. Eu não disse que se ela morrer, ela vai para o inferno. Eu disse que, segundo a Bíblia, ela nasce culpada. Salmo 51, versículo 5 diz, é Davi quem diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, versículo 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. João 3,6. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne. A criança nasceu da carne, é pecadora, é culpada. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, por estar presente na natureza humana desde o seu nascimento, o pecado não pode ser considerado como resultado de imitação, resultado de relações sociais. A sociologia gosta de tratar isso, principalmente os adeptos a uma visão esquerdista acerca do ser humano. O homem como um ser vítima, o homem enquanto uma vítima da sociedade. Segundo a Bíblia, o homem em nenhum momento é vítima de nada, ele é culpado. E a cruz, o sacrifício de Jesus e a graça do nosso Deus só tomam relevância quando nós entendemos que nós nascemos culpados, sob condenação e totalmente corruptos, totalmente depravados, totalmente inaptos para qualquer bem espiritual. Queridos, olha só. Seguindo aqui, estamos encerrando, tá bom? O pecado, então, ele está presente nos que nunca exerceram uma escolha pessoal e consciente. Repito, o pecado está presente naqueles que nunca exerceram uma escolha pessoal e consciente. Quem não exerce uma escolha pessoal e consciente? A criancinha. O pecado está nas crianças mesmo antes da consciência moral, porque é um estado de imputação de pecado. Uma vez que as crianças também morrem, conclui-se que a causa do pecado está nela. Qual que é a causa do pecado? A causa é a culpa e a consequência é a morte. Por isso que a criança morre, porque ela nasce sob culpa, debaixo de culpa. A Bíblia diz, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, inclusive a criança. E eu encerro dizendo que todos então necessitam
Desde a criança até o homem adulto, o ser humano adulto, todos necessitam do poder regenerador do Espírito Santo. Todos os homens precisam da redenção que se encontra somente em Jesus Cristo. Por isso, Jesus dizer: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. E também 1 João 5,12, o que diz lá? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, o Evangelho traz uma mensagem exclusivista. A mensagem da cruz, a mensagem da redenção só faz sentido quando nós entendemos a culpa e quando nós entendemos a nossa corrupção original. Que Deus nos dê clareza na mente, que Deus nos dê um coração manso para acolher a verdade de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, assim encerrando o nosso tema de hoje. Tá ok? Eu peço então, vamos lá, peço ao nosso irmão Lucas. Bora, né, Fabão? Parece que ele não merece muito, ele andou indo em outras igrejas aí, mas como nós somos crentes, nós vamos expressar aqui o nosso amor e a nossa piedade. Lucas, brincadeiras à parte, ore ao nosso Deus encerrando o nosso estudo bíblico de hoje, por favor. Habilite isso, já habilitou? Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, ó Deus, por mais esta noite, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, mesmo de forma aí através da internet, podendo, ó Pai, desfrutar da Tua palavra, aprendendo um pouco mais a Teu respeito, ó Pai, acerca do pecado, da nossa natureza, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, possa entrar em nossas mentes, ó Pai, que sejamos, ó Deus, com nossas mentes, nossos corações abertos, ó Deus, para aprender, ó Deus, e também aplicá-la nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, entregou o seu Filho para morrer por nós, ó Deus, para nos tirar, ó Pai, da condição de mortos e nos dar vida, ó Pai. Muito obrigado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, que nos faz, ó Deus, ter um coração transformado, um coração regenerado, nos faz nascer de novo, ó Pai, e deixar o velho homem para trás, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, ter isso em mente, ó Deus, para que caminhamos, ó Pai, em santidade, ó Pai, nos livrando realmente, ó Pai, do velho homem, deixando o pecado de lado, ó Pai, e que o Senhor nos sustente e nos dê força para isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós agradecemos e te oramos, amém. Tá bom? Não vai parar a gravação?